Estamos de volta, mais uma edição do Jornal Toda Hora está no ar e eu cheguei para deixar sua madrugada muito mais informada com as principais notícias de hoje. Pelo menos 2 pessoas morreram devido ao surto de sarampo no Texas. De acordo com o Departamento de Saúde do estado americano, a primeira fatalidade relatada foi de um menor de idade. Até o momento, 130 pessoas foram infectadas desde o início do ano e 124 casos desses foram relatados em crianças. Pelo menos 2 pessoas morreram devido ao surto de sarampo no Texas. De acordo com o Departamento de Saúde do estado americano, a primeira fatalidade relatada foi de um menor de idade. O menino em idade escolar, que não havia sido vacinado, foi hospitalizado na cidade de Lubbock na semana passada e testou positivo para sarampo. Mais de 130 pessoas foram infectadas no Texas desde o início do ano. Até o momento, 124 casos, principalmente em crianças, foram confirmados no oeste do estado, com pelo menos 18 hospitalizações. No vizinho Novo México, outros 9 casos foram relatados. O surto levantou preocupações sobre o ressurgimento desta doença altamente contagiosa e em meio ao declínio das taxas de vacinação. O sarampo é um vírus respiratório transmitido por gotículas respiratórias ou quando uma pessoa infectada respira, tosse ou espirra, representando um sério risco para quem não está vacinado. Embora esse vírus respiratório tenha sido declarado eliminado nos Estados Unidos em 2000, surtos continuam a ocorrer todos os anos. Globalmente, o vírus continua sendo uma das principais causas de morte evitável. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, aprovou o plano de trabalho em que o Congresso se comprometeu a identificar os responsáveis pelas emendas e os beneficiários dos repasses. A decisão também libera o pagamento das emendas deste ano e dos anos anteriores, que estavam suspensas por decisões da Corte. Pelo plano de trabalho da Câmara e do Senado, reconhecido pela Corte Suprema, a partir do exercício financeiro deste ano, não será mais possível empenhar emendas sem a identificação de parlamentar, que fez a indicação e da entidade que vai receber os recursos. O compromisso do Congresso foi enviado ao ministro Flávio Dino, que é relator dos processos que tratam das medidas de transparência determinadas pela Corte para o pagamento das emendas. Pela decisão de Dino, não entram na liberação as emendas específicas para organizações não governamentais e entidades do terceiro setor, que foram alvo de auditoria da Controladoria Geral da União. Os recursos para a saúde, que não estão regularizados em contas bancárias específicas e emendas de bancada, as emendas de bancada e de comissão, que não foram validadas em atas das respectivas comissões e que estejam sem identificação do parlamentar. A liminar do ministro está valendo, mas vai precisar ser confirmada pelo plenário da Corte. A data do julgamento ainda será definida. Em agosto do ano passado, Dino determinou a suspensão das emendas e decidiu que os repasses devem seguir critérios de rastreabilidade. O ministro também determinou que a Controladoria Geral da União auditasse os repasses dos parlamentares. No mês passado, Flávio Dino suspendeu emendas parlamentares para ONGs devido à falta de transparência. E olha só, uma pesquisa revelou os principais medos dos brasileiros. O estudo foi realizado pelo Instituto Datafolha e entrevistou mais de 2.000 pessoas. A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2019 apresentou os maiores medos dos brasileiros. 2.074 pessoas de todas as regiões do país foram entrevistadas, e o resultado foi o seguinte: 27% disseram que têm medo de ter câncer, 14% ficar desempregado, 12% teme ser assaltado, 8% tem medo de sofrer um AVC ou derrame, 8% ter a casa destruída por um incêndio e 5% ser atropelado. O maior medo dos brasileiros, o câncer, se justifica porque é uma doença comum. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no Brasil, são cerca de 580 mil casos todos os anos e quase 220 mil mortes. As estatísticas americanas demonstram ainda que a chance de uma pessoa ter câncer ao longo da vida está perto dos 40%. Já o risco de falecer pela doença é de cerca de 20%. Em homens, o prognóstico é pior.
e os tipos vão desde os menos perigosos, como o de próstata, aos mais agressivos, como o de pâncreas. 2 turistas argentinos foram baleados na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, durante uma tentativa de assalto nesta quinta-feira. Eles são torcedores do Racing e vieram ao Brasil para assistir o jogo contra o Botafogo. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Anderson Nascimento. 2 turistas argentinos, Gabriel Gago, de 41 anos, e Christian Pagani, de 40 anos. Eles foram baleados em uma tentativa de assalto na Praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Eles passaram por cirurgia para a retirada dos projéteis. Ambos foram socorridos em estado grave de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com os relatos, eles estavam com familiares na areia, quando um ladrão saiu de uma moto no calçadão, foi até a praia, roubou o cordão de um deles e atirou nos 2. Depois de realizar os disparos, o criminoso fugiu em uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h10 da tarde para socorrer as 2 vítimas. Um deles foi levado para o Hospital Miguel Couto e o outro para o Hospital Lourenço Jorge. A Delegacia de Atendimento ao Turista está investigando o caso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde de ambos era considerável estável na manhã desta quinta-feira. Os argentinos vieram ao Rio para assistir a partida contra o Botafogo na final da Recopa Sul-Americana, no estádio Newton Santos. Em nota, o clube argentino, o qual as vítimas são torcedoras, ressaltou a necessidade dos órgãos de segurança do Brasil adotarem medidas para reduzir os riscos desse tipo de situação e manifestou a profunda preocupação. Bom, e por enquanto é só, o Jornal Toda Hora fica por aqui, mas se você não conseguiu acompanhar o jornal completo, nosso canal no YouTube está com todas as edições de todos os nossos jornais. E eu volto às 2h50 com mais uma edição. Te espero, até já. Tchau, tchau.